Sejam todos bem-vindos ao podcast do Lapidari. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial. E eu gostaria que, antes de a gente começar, pra gente fazer as nossas perguntas, que tem um monte, Max? Gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o público antes, falasse o que você faz, de onde você é. Um pouco da sua história também. Legal, obrigada. Eu sou fotógrafa, me chamo Josi Girardello. Sou especialista em posicionamento estratégico de imagem e hoje eu ministro alguns cursos, algumas palestras nesse sentido, como o posicionamento, a comunicação e a pose. Sim, a pose é muito importante em qualquer âmbito, em qualquer nicho, e principalmente na área da saúde, que acabou acontecendo na minha vida, mas que é uma área que eu já tinha contato, porque eu trabalhei 15 anos no mercado financeiro, então falando um pouquinho da minha história, e a gente sempre teve o médico dentro do mercado financeiro. Quando eu fazia gestão de carteira de milhões, a gente tinha um profissional médico que ganhava muito dinheiro, mas que muitas vezes não sabia gerir. E aí, quando eu vim para a área da fotografia da comunicação, eu encontro o profissional médico que continua sendo, eu até brinco, né? Médico estuda pouco, né? Rapaz, nada. É pouquinho tempo. Pouquinho. E não gostam, né, de estudar. Sim, não gosto. O meu noivo é médico. Quando eu conheci ele, eu achei que ele tinha algum problema. Porque ele só falava de medicina. Falava de estudo. E vivia e respirava a medicina, o que não é uma coisa ruim. E aí você se depara, quando eu vim para fotografia, eu me deparei com isso. Aquele mesmo profissional muito bom, super conceituado, valorizado e deve ser valorizado. Sim. Mas de um tempo para cá, tendo que lidar não só com o financeiro, que você tem que lidar em qualquer área da sua vida e que é a mola compulsora aí das suas realizações, mas ter que lidar com algo que também não estudou, que é a gestão, que é a gestão das clínicas, de pessoas, de tempo, de comunicação, né? E aí, dentro da fotografia, eu percebi o quê? E principalmente dentro da fotografia corporativa. Eu saí do mercado financeiro em 2019, eu fui para Califórnia, eu fiquei 3 meses estudando. Quando você fala que saiu do mercado financeiro, o que você fazia exatamente lá? Eu fazia gestão de grandes fortunas. Então, você tinha 5 milhões, eu ia te assessorar onde você era assessora, os 5 milhões. Entendi. Isso. Legal. E aí, quando eu saí do mercado financeiro em 2019, eu fui para Califórnia, fiquei 3 meses estudando, realizando um sonho, expandindo a mente, né? Porque tudo que a gente vive, e aí a gente volta muito pro médico, de não estudar só medicina, que vai fazer com que a sua carreira decole. Antes de eu ir para Califórnia, em março de 2019, eu migrei, então eu fiz vários cursos em ótimas escolas, na Belas Artes, na Full Frame, e eu comecei a fotografar. No começo foi paralelo, e esse desejo pela fotografia... isso é legal. Porque do nada você é estranho, né? Fez essa transição, assim, vou lá estudar. Vou virar. Não, agora vou eu sou virar artista. Eu era economista e agora eu sou formada em economia, agora eu vou virar artista. Não, na verdade, assim, é uma história que vale um pouco mais de história. Quando eu tinha 11 anos, a minha mãe é costureira, o meu pai faleceu. Então eu tive uma perda muito grande. E isso eu trago em algumas palestras minhas, o poder de você ser acreditada ou acreditado. E existe um dizer que eu falo muito, que é: mude sua pose, mude sua vida, que é muito real. E foi isso, com 11 anos, o que aconteceu? Quando eu perdi meu pai, o que era? Quando uma criança perde um pai, é uma coitadinha, né? Ai, coitado, que pena, triste, isso aqui é realmente. Sim. A minha mãe, costureira, trabalhava num ateliê que tinha em cima uma agência de modelo. E com 11 anos eu ganhei um curso de modelo e fui modelo. No interior do Paraná, eu sou lá de Pato Branco, daí, tem que ter um daí, né? Tem amigos lá de Pato Branco. Então, ai, que bom! E aí eu fui modelo, né, dentro do escopo que eu podia, porque eu recebi um convite para vir para São Paulo e minha mãe não tinha condições de me trazer. Só que ali eu mudei a minha pose. Então, aquela menina coitadinha, ela foi acreditada e trouxeram um novo viés para mim que eu posso, eu consigo. E aí, o curso de modelo lá atrás, e esse posicionamento lá atrás, fez com que quando eu entrasse no banco com 18 anos, que eu gostava muito de outra área também, eu pudesse Você tinha essa confiança, chegar né? lá em cima. Ou seja,
Pra mim foi muito difícil sair do mercado financeiro, porque eu era high performance. Eu ganhava muito bem. Eu amava o que eu fazia. Sim. As pessoas dizem, não, mas trabalhar em banco, trabalhar no mercado, é uma pressão, né? E as metas, eu falo, gente, eu não tinha problema com meta. Pelo contrário. Eu amo uma meta, inclusive até hoje. Mas eu sabia me comunicar muito bem. Então, eu chegava para atender um cliente novo, empresário. Primeiro de tudo, né? Você leva normalmente, eu sei que existem outros momentos hoje, mas normalmente você leva um tempo da vida para construir milhões. Sim. Normalmente. Nós temos alguns fatos que não, Sim, mas sim. normalmente você... Então eu chegava para um CEO, para um CFO de uma empresa, de um grupo farmacêutico, ele tinha lá seus 40 e tantos anos, e eu na época 20 e poucos anos, e eu ia sentar para ele dizer aonde ele colocava os milhões dele. É. Fácil. Não, com certeza não. Então, se eu não soubesse me posicionar, ia ser algo a menos que eu teria para ajudar a desenvolver o meu trabalho. E aí, nessa época, você já se posicionava com consciência da importância ou era mais pelo feeling e pela intuição sua? Não, eu acho que tinha consciência, sim. Quando a gente trabalha no mercado financeiro, a gente tem alguns treinamentos, e por isso a importância do conhecimento dos treinamentos, que eu falo da área médica, que precisa ter, expandir a mente e fazer outros treinamentos. Quando eu trabalhava no mercado financeiro, então eu tive treinamento de mercado de luxo, eu tive treinamento aqui. Então, assim, você se posiciona estrategicamente. Você já Agora, tinha é claro, consciência eu tinha do consciência público, disso. de todo esse entorno que envolvia, né? Com Então, certeza. quando você ia conversar, você já tinha Propriedade. Eu propriedade para falar. entendia, por exemplo, o mundo daquele cliente que tinha 15 milhões, não era o meu mundo. Mas se eu não me posicionar de igual para igual com ele, eu não teria, não adiantava eu ter estudado tudo. Não adiantava eu saber tudo sobre economia, sobre os fundos, não adiantava. Você, na tua comunicação, você precisa provar o teu conteúdo. Por isso que eu sempre falo, a tua comunicação, posicionamento de excelência, valida todo o teu trabalho, conteúdo e essência. Porque se você tem conteúdo, essência, eu estudava muito, formada, tinha muito conteúdo dentro da empresa que me dava, eu tinha embasamento para falar onde ele colocava os milhões dele. Mas se eu não me posicionasse corretamente, não ia adiantar de nada. E esse posicionamento, Josi, ele era mais online ou mais offline? No sentido de quais eram as estratégias de posicionamento? Isso é muito legal e é o que eu falo até hoje. Então, quando a gente fala em posicionamento e nessa transição de carreira, só vou voltar um pouquinho para concluir a história. E aí, quando eu tinha, lá em 2019, eu estava no mercado financeiro, muito feliz, high performance, só que eu estava me tornando uma pessoa que eu não gostaria de ser, e muitas mulheres enfrentam isso, que é aflorar muito o lado masculino. Então eu tinha um posicionamento muito bom, mas o meu lado masculino estava muito aflorado. E eu estava me tornando uma pessoa que eu não queria mais ser. E foi uma decisão muito difícil, porque eu ganhava muito bem, eu amava o que eu fazia, não era o problema das metas, mas eu estava me tornando uma pessoa no offline ou pós-trabalho, porque às vezes a gente acha que a nossa vida é só trabalho. Sim. Eu estava me tornando uma pessoa que eu não queria ser. Então, meu posicionamento de liderança, de confiança, de autoridade, que muitas mulheres me pedem. Eu trabalho muito com mulheres, mas também com homens, mas eu queria ter mais autoridade. E eu falo, cuidado, porque naquela época eu tinha muita autoridade. Só que eu levava essa autoridade para outras áreas da minha vida. E aí, o que aconteceu? Como relacionamento, por exemplo. Como relacionamento. Então, a minha decisão foi mudar de carreira. E quando eu mudei de carreira, eu já gostava da fotografia de quando eu fui modelo. E aprendi muito sobre fotografia, então eu decidi ser fotógrafa. Só que aí você falou quais as estratégias do posicionamento lá atrás. Se era só o offline, se era só... Tipo assim, por exemplo, você tem um novo cliente hoje para conhecer. O que você vai fazer para conquistar esse cliente, digamos assim? A primeira coisa... Eu tô linkando os dois pontos porque faz total sentido as duas coisas. Uhum. Eu acho que é isso que traz um pouco da minha diferença como fotógrafa. Sim. Que quando eu tô te fotografando... Você viveu na vida real, né? Eu te fotografo pensando no público que você quer atingir. Pensando na comunicação que você quer levar e pensando na sua essência, porque tem que estar unido. Então, o que eu vivi no mercado se aplica totalmente ao que eu vou falar agora. Então, assim, primeiro de tudo, Pedro, pensar antes. Então, eu vou atender um cliente.
Eu preciso pensar antes. Eu vou tirar uma foto, vou fazer um ensaio hoje, eu preciso pensar antes. Eu vou dar uma palestra, eu preciso pensar antes. Por que as pessoas saem, eu não sei tirar foto? Por quê? Porque não pensou. Ou porque não tem conhecimento. Mas se tem conhecimento e tirou a foto mal posicionada, é porque não pensou. Então eu vou atender um cliente, eu tinha que me certificar de conteúdo, primeiro de tudo. O conteúdo financeiro, embasamento, teoria do mercado financeiro, eu tinha. O conteúdo sobre ele. As pessoas estão esquecendo de conhecer as pessoas que a gente está atendendo. Seja um paciente, nem sempre é possível, mas no primeiro contato você pode ter essa dinâmica de você estar tratando com pessoas. Então, no meu caso, eu tentava verificar quem era a pessoa. Pesquisar sobre a pessoa. Por isso que quando eu faço um ensaio, eu mando um questionário, porque eu preciso entender o que eu puder até antes. Então, assim, eu vou atender, beleza, que idade é esse cliente, quantos anos ele tem, onde que eu vou atender ele? Na Faria Lima? No prédio X? Beleza, o que ele tem, o que ele conquistou? Então, eu tento me munir disso. Aí, o que acontece? Eu vou atender um homem com um estilo, com um perfil comportamental, talvez. Eu vou me posicionar de uma maneira, eu vou sentir na conversa como eu vou me posicionar. Eu vou atender uma mulher que talvez esteja fragilizada por alguma coisa. Acabou que eu dei esses exemplos, mas eu vou me posicionar de outra maneira. E aí vem a questão da roupa, por isso que eu falo que é além da pose. Sim. Vem a questão do tom de voz, que a gente teve muitas pessoas palestrando ontem sobre isso, storytelling, e isso é um storytelling. Sim. Então... E aí você vai adaptando isso conforme você também vai conhecendo a pessoa. Com certeza. E aí, aquela coisa das conexões. Por que a gente tá aqui? Que ecossistema você quer viver? Que ecossistema você tem vivido? Como que você atende um paciente, agora eu vou pro lado médico, se você só estuda medicina e você não sabe conversar com ele sobre outra coisa? Até porque às vezes você consegue perceber na rotina, na característica das pessoas padrões que acabam ocasionando aquela consequência, né? Sim, então também exatamente. Na hora de você tirar uma foto, você precisa entender a pessoa como um todo para, às vezes, pegar alguma peculiaridade dela e conseguir transmitir isso na fotografia. Exatamente, porque assim, a essência, agora falando da fotografia e da comunicação, a essência é o que a gente tem de mais valioso, quando eu falo em comunicação, tá? Porque a essência não vai mudar. Você tem a sua essência, é sua. Pode ser parecida, mas é sua. Eu tenho a minha essência, você tem a sua essência. Agora, eu comunico para um público e eu quero comunicar para aquele público algo, tá? Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Uma médica, um médico que acabou de se formar. Ele tem um estilo de vida, ele tem um perfil de vida. Só que ele sai e ele fala assim, não, mas olha só, minha decisão é atender um público, eu quero trazer sofisticação na minha comunicação. Se ele não tiver um posicionamento estratégico para sofisticação, não vai conseguir que seja assertivo. Só que eu não posso tirar a essência dele. Desculpa, gente. Agora, eu tenho um quadro no meu Instagram que é Josi Direta e Reta. É coisas que às vezes as pessoas não conseguem falar, tá todo mundo querendo falar. Não, ninguém fala. E que eu resolvi pegar a Josi do mercado financeiro e usar essa Josi para falar isso. E aí eu vou dizer, gente, não adianta, e não acho legal, essa é a minha opinião, um marketing pegar uma pessoa recém-formada que quer atender o público A e vestir ela com marcas de luxo dos pés à cabeça. Isso não vai resolver. Isso não vai resolver. E isso pode ficar feio. Vai ficar feio. Agora, quem conhece mesmo vai ficar horrível. Porque quem conhece sabe mesmo. Mas até o paciente, o cliente que não conhece, pode ficar feio. E eu posso falar de uma pessoa que atendeu pessoas de muito sucesso, com muito patrimônio. Sim. Códigos existem. Tá? É igual, por Códigos exemplo, existem. É igual nos teus 20 e poucos anos ali, você for atender um CEO de uma indústria farmacêutica e você colocar um monte de marca que dá pra notar que não é seu de verdade. Ou Você falsificada, tá querendo né? só... Ou É falsificada. Daí pior ainda. Que você tá querendo só impressionar aquela pessoa pelo que você tem, não pelo que você é. E é uma linha muito tênue. Sim. E tem uma pessoa, Carlos Ferreirinha, que fala muito sobre isso, o paladar não retrocede. Então, assim, ó, é uma construção. Mas, Pedro, olha só, você levantou muito isso, e eu adoro falar nesse sentido, que dá pra unir as duas pontas.
eu vou atender o CEO de uma empresa. Eu tenho 20 e poucos anos. O meu rendimento hoje não me permite comprar coisas de uma determinada marca. Mas o meu conhecimento, quando eu vou atender ele, o conhecimento e onde eu transito me permite saber o que é um Moleskine, a história do Moleskine. Eu posso não ter uma bolsa da Chanel, mas eu posso ter um Moleskine. E o código que vai entrar para o teu paciente, para o teu cliente, para aquele CEO, ele vai entrar o código. Ele vai entender que você entende do mundo dele. Sim. E é claro que quando você tem possibilidades, algumas coisas, você está com algumas coisas, algumas marcas, e não é a marca, talvez é a história. Sim. É o que funciona. E hoje a gente fala muito do quiet luxury, né? Quanto menos é mais. Eu acho que não pode ser os extremos. E, assim, como você, por exemplo, você vê uma pessoa que tem muito dinheiro, muito bem vestida. Normalmente, a pessoa está bem vestida. Temos pessoas do agro, por exemplo, que entram num banco ou numa empresa, e ele tem milhões, ele tá de chinelo e shorts e tal. A gente tem no nosso país algumas coisas assim, diferente de alguns colegas do meio da comunicação que diz, não use calça jeans, não use shorts. Eu não acho que dentro do nosso país é possível chegar nesse nível. Porque tem pessoas ótimas, por exemplo, e eu tô citando o agro porque é um exemplo, que tem um outro tipo de essência e que vive um dia a dia com aquilo, e que isso, dentro da essência da comunicação e para quem ele quer comunicar, não vai mudar. Faz sentido pra isso. Agora, se eu tenho uma possibilidade, ou se eu vejo, vamos lá, falando de possibilidades, uma pessoa que tem muito dinheiro e que não... Tem muitas pessoas que não gostam de marca. Eu acho que não precisa ser o extremo, como eu falei na palestra, mas eu sei o que é, por exemplo, eu sei que ele tá usando uma blusa da Lua do Piano. Então, assim, você saber, você buscar conhecimento. Eu nunca me esqueço, quando eu fiz um treinamento de mercado de luxo, ou jeito Disney, ele falou assim, ó, vai no shopping e entra na loja da Chanel. Ah, mas eu não posso comprar uma Chanel, eu ganho tanto, não sei o quê. Não é pra você comprar uma Chanel, é pra você entender como funciona conhecer aquele mundo. Então, é isso que a gente fala aqui. O médico, por exemplo, se ele só ficar em cima de medicina, mas que bom que essa ficha tá caindo, ele não consegue desenvolver as outras áreas. E é aí que a gente entra na pose e no posicionamento. E eu, assim, a pessoa se desespera. Ai, Josi, eu não sei fazer vídeo. Eu não consigo fazer vídeo. Ou aquela pessoa que vai e começa a fazer várias danças alucinadas no TikTok. Não é uma coisa nem outra. Sim. Busque conhecimento. Tem que primeiro virar a chave, que para alguns médicos é assim... O que vocês estão fazendo aqui é incrível. É incrível. Vocês estão fazendo um movimento de vários profissionais, de vários insights, um ecossistema abrindo a mente das pessoas e trazendo toda vez profissionais diferentes, assuntos diferentes, a mesma, por exemplo, vamos falar de comunicação, mas abordando de vários pontos, porque é isso. A gente precisa expandir a mente e começar a se interessar e estudar outros assuntos que não seja só a medicina. Assim como vocês aqui têm excelentes cursos voltados para a área da medicina. Sim. Então, as duas coisas têm que estar completamente complementares. Né? Totalmente, porque todo conteúdo, não adianta você ter, eu digo, o conteúdo de um super-herói, você estudar como um super-herói, se você não se posicionar como tal. Vocês já viram uma pessoa que é uma pessoa de êxito, uma pessoa que inspira, uma pessoa de sucesso, andando assim, falando assim, bem coitadinho? Isso não existe. Sim. Então, assim, o posicionamento, assim como o marketing, assim como a gestão, assim como vários elementos e ferramentas, se o médico despender um tempo, um pedacinho da pizza dele de tempo para estudar essas coisas e o que vocês fornecem aqui, ele vai sair na frente. Com certeza. Ele vai conseguir e vai se tornar mais leve. Eu falo isso sempre. Quando eu ensino uma pose, a pessoa sentar de um jeito, falar de um jeito, ou falar não, mas andar de um jeito, ou quando eu tenho uma coisa que eu falo para as minhas alunas, que hoje o meu curso presencial chama Além da Pose e é para mulheres. Sim. E eu falo... Um dia eu estava fazendo um curso de marketing e a pessoa falou assim, você tem que ter um nome para sua tribo. Eu pensei. Eu falei assim, quer saber? A minha tribo, as minhas alunas são metidas.
E aí eu peço no curso, alguém aqui gosta de ser chamada de metida? Não. Alguém não sei o quê. E depois, quando elas saem do curso, elas... Tô adorando ser metidinha, quero ser metida. E aí pegou. Por quê? Por quê? E por quê? Vocês têm ideia do porquê? Agora eu vou perguntar. Eu acredito que elas já... elas reconhecem isso, mas só que não gostam de ouvir de fora. Mas depois, quando trouxe todo esse contexto, ela entende que isso faz parte da personalidade dela e assume. Mais ou menos. O que acontece? Tem uma psicóloga norte-americana que escreveu um livro, ela se chama Amy Cuddy. O livro se chama O Poder da Presença. Ela explica algumas coisas, que a gente ficar numa postura de super-homem ou de Mulher Maravilha 2 minutos antes de uma palestra, por exemplo, se desenvolve de uma melhor maneira, que isso te ajuda a enfrentar. Nós temos vários estudos dizendo que a nossa estrutura corporal pode mudar o nosso mindset, que a gente muda de dentro para fora e de fora para dentro. Quando eu falo da metida, não tá na essência dela, muitas vezes. Só que toda mulher que quer evoluir em posicionamento, que ela tem espaço para isso, mulheres que querem destravar, e não só mulheres, homens também, mas é que como é o caso da metida, eu vou falar das mulheres. Todo mundo, na real, quer o que a metida tem. Porque a metida tem segurança. Coragem. É aquela mulher que anda assim e não tá nem aí pra ninguém. Sim. Não tá nem aí porque muita coisa não é da pose e estrutura física, é julgamento. Então eu falo que as minhas alunas são as metidas. E a partir do momento que você consegue desmistificar o metida, entender que ali tem uma questão boa e que se você mudar o seu mindset e falar, é legal ser metida, você vai ser libertador. Sim. Você vai tirar dos ombros. Porque o que a gente faz aqui, o que vocês fazem aqui, o que eu faço nos meus cursos, a ideia é levar conhecimento. E conhecimento é libertador. Porque quando você tem conhecimento, você tem a chance, a oportunidade da escolha, a oportunidade de mudar aquilo e de saber as ferramentas, os insights corretos. Então é mais ou menos isso. Sim. Então as minhas alunas são as metidinhas. Achei muito legal isso tudo que você falou. E quando você estava falando ali de posicionamento, né? A gente entende que o objetivo de posicionamento muitas das vezes vai ser se conectar com pessoas. Afinal, se eu me conectar com pessoas relevantes, eu vou ter um resultado que eu espero no meu negócio, na minha vida pessoal, enfim, relacionamento, enfim. Legal. Para isso eu preciso me posicionar. E aí eu me posiciono tanto verbalmente, falando, através das coisas que eu falo, quanto também de forma não verbal, através da imagem que eu comunico para a pessoa, né? Através das roupas que eu utilizo, da minha pose, né? Digamos assim. Sim. Mas hoje a gente vê muitas pessoas falando, né? Que às vezes o não verbal é mais importante até do que o verbal e tal, e ok. Mas a gente não pode deixar de considerar também o verbal. Não. Tem uma frase que eu gosto muito, que é até do Charlie Brown, né? Do Chorão. Hoje tem muita gente com forma, mas sem conteúdo algum. Não, então, a gente conhece uma pessoa que, cara, nossa, ela é linda, é maravilhosa, se veste muito bem. Só que aí vai conversar com a pessoa e ela não sabe falar sobre nenhum outro assunto sem ser da área dela. Por exemplo, como você falou, muitos médicos só sabem falar sobre medicina. E aí, às vezes, vão se conectar com empresários que poderiam ajudar e agregar muito para a clínica, para o consultório, e ele não consegue se conectar com essa pessoa a ponto de absorver e aprender. Um exemplo disso a gente ontem se conectou com uma pessoa que a gente se inspira muito, e um dos assuntos que a gente começou a conversar com ele foi de carro, foi de charuto, porque são coisas que a gente gosta, que a gente estudou muito para ter um conhecimento maior a ponto de conversar com ele e fugir só do nosso tema de marketing ou do tema do posicionamento, dele. Ou do... Sim, então perfeito. A gente começa a criar relações mais sólidas dessa forma. E pra mim isso é posicionamento também. Total. Sim. É incrível o que você falou. Posicionamento é tudo, tá? A roupa que eu me visto é posicionamento. A comida que eu como é posicionamento. Uma escolha. Posicionamento é escolha. Tá? O meio que você transita, o ecossistema que te possibilitou ter essa conversa tão enriquecedora é posicionamento. Você, em outros âmbitos da vida que você gostou, um hobby, ou que você viu, é posicionamento que possibilitou a conexão, né? Sim. Então, assim, quando a gente fala, e a gente falou muito aqui de posicionamento, é importante, vivências são posicionamento. Então, o que você teve a conexão, foi uma vivência, é uma coisa que você gosta. Sim. Então você se permitir, eu diria assim, porque agora eu posso falar uma coisa forte,
E quero cuidar as palavras que eu vou usar. Mas assim, Josi direta e reta, eita fé. O médico que só estuda medicina hoje ou só vive a medicina vai ficar para trás. E a palavra que eu ia usar, esse médico não tá usando a inteligência dele a seu favor. E pior, ele vai sofrer com isso, porque se ele tivesse uma vida ampla em todos os sentidos, em todos os ecossistemas, ele teria boas experiências como essa que você teve. Sim. Porque, e a pessoa, e aí eu vou além, ela pode falar só sobre medicina, mas no momento que muda a chave, ela não sabe falar sobre nada. E aí, a outra questão, essa pessoa entendeu que ela sabe muito de medicina, ela fez o curso da Josi, ela sabe se posicionar, ela faz ensaio, ela faz vídeo, ela tem galera de marketing, beleza, ela fez tudo isso. Só que, de novo, ela cai e não tem conteúdo. E não tem conteúdo, muitas vezes, você foi bonzinho, porque você falou de conteúdos aleatórios, de referências, de conteúdos além do seu business. Mas tem gente que se posiciona muito bem. E que fala não tem, muito bem, né? E que se fala muito bem, e se vende muito bem, todos nós, vendedores, ok? Mas ela não entrega nada, e ela não tem conteúdo nem do próprio business. É o famoso empreendedor de palco. Então isso também tem que tomar cuidado. Sim. Quando eu falo, você falou do charuto, você falou de carro, que é muito legal. Hoje em dia, às vezes as pessoas me perguntam, né, de onde vem esse olhar? Nossa, às vezes você tem um olhar, nossa, é só você, contratei outra pessoa e vou ter que olhar. Não é o meu olhar propriamente dito, é as minhas vivências. São as viagens que eu fiz, as coisas que eu resolvi abrir o meu olhar. Quando a gente fala de criatividade e referência, não é só exposição de arte, não é só música, tudo influencia, mas exatamente isso, tudo influencia. Isso faz muito sentido. E para tudo a gente tem um aprendizado, e tem uma história, e tem coisas que conectam. E eu acredito que nada por acaso, pessoas se conectam com pessoas, pode ser clichê, pode, mas é a real. Sim. E muitas vezes as pessoas, elas deixam de olhar para si, entender as coisas que a tornam única, que poderiam estar se conectando, buscando essa questão afora. Então, por exemplo, para eu ser culto, eu preciso estar em um museu de arte. Não, às vezes uma coisa sua, da sua história, da sua família, deixa você precioso, assim. E às vezes isso conecta muito mais do que você sentar na mesa de alguém para falar sobre algum assunto em questão. Né? Exatamente. Eu acho que o ecossistema que você transita, os livros que você lê, os filmes que você assiste, as músicas que você escuta, fazem com que a sua mente possa ir para uma direção ou outra, tá? Eu acho sim que você tem que ter coisas a atingir para evoluir, mas você não pode esquecer exatamente do que você falou. Você não pode se tornar ou querer se tornar outra pessoa. Você é essa pessoa, a sua essência é essa. Você pode tentar, você vai e pode melhorar, mas cuidado que nesse processo, que é mais ou menos o que você falou, nesse processo de querer melhorar, de querer ser isso, de querer ser aquilo, você esquecer que muitas vezes a sua essência tem uma parte muito boa e você não desenvolve aquilo. E aí, de novo, você fica, correndo atrás do rabo, sem ver o quão valioso é a tua essência. Porque se você é uma pessoa que está buscando, geralmente é porque você já tem um embasamento e você tem coisas boas. Então, eu digo que a gente precisa ser mais tranquilo, que a gente tem que buscar as coisas para trazer mais liberdade. E nesse contexto, que é o buscar a arte ou você saber da história da sua família, é muito legal que você colocou. Porque assim, gente, isso já aconteceu comigo. Você falou, né? Eu sou italiana, minha família, a parte de mãe e pai é italiana, polonesa e ucraniana. Tá, essa é a família. E aí, posicionamento bem forte, hein? Então, aí, uma vez alguém me perguntou assim, você fala italiano? E posso falar? Eu me senti tão burra como se eu não soubesse nada de arte. Sim. É exatamente o que você falou. Que oportunidade eu aprendi. Aí eu fui lá na minha mãe, poxa mãe, por que você não aprendeu? Meu pai já falou assim, por que você não aprendeu? Por que eu não tive esse interesse? Uma coisa minha, da minha essência.
sabe? Então é isso, as pessoas se perdem. Esse é o grande problema. As pessoas se perdem em querer tanto acertar, em querer tanto chegar lá. As pessoas se perdem quando eu encontro uma mulher ou um homem que fala assim, eu tenho que arrumar meu ombro toda hora. Aí beleza, só que de tanto você querer arrumar o ombro toda hora, quando você vai abraçar seu filho, você vai abraçar assim, tipo com os ombros. Não. E de tanto querer sair perfeita numa foto, num vídeo, quando você tá sorrindo, abraçando seu filho, um amigo, que você tá sorrindo com ruga, e desculpa, gente, dermatologistas que me perdoem, mas o sorriso real, a emoção tem ruga. E aí aquela pessoa, ela tá tão na noia, que é mais ou menos aquilo que você falou, que ela não quer mais ter ruga em lugar nenhum. Que ela é enlouquecida com os aplicativos. Eu já tive clientes que eu passava as fotos prontas, editadas. Eu edito, a minha edição é minuciosa. Eu vou realçar o que você tem de melhor. A gente pode tirar o que você não gosta muito, mas eu não vou deixar você outra pessoa. Sim. Tá? E aí essa pessoa pegava a foto e reeditava. E ficava um boneco de cera. Nossa. E assim, aquilo é uma coisa que às vezes ela não consegue lidar, mas até chegar lá. Então, é muito complexo isso, né? De você buscar as coisas boas, você querer ser uma pessoa melhor, mas sem esquecer a sua essência, ao básico. A história da sua família, as coisas que você gosta, não ter vergonha disso. Eu acho que, voltando até um pouco que eu falei na palestra de posicionamento de palco, é claro que é engraçado. E roupa, vou dar um exemplo, é legal esses exemplos práticos. Quando eu trabalhava no mercado financeiro, eu tinha 2 calças jeans, nem 2. Eu acho que eu não usava nem as 2. Eu usava só alfaiataria e usava saia midi e tal. E agora, é mais engraçado que eu vou falar, porque eu vou citar Balneário Camboriú agora um pouco. O que acontece? Quando eu morava no Sul, é uma cidade de praia, certo? É quente. Ou o pessoal lá do Nordeste, de Teresina. Quando a gente tem sol, calor, o que a gente quer usar? Coisa leve. O que a mulher quer usar? Vestido. A gente, às vezes, cuida mais do corpo, não é? Não fala do Rio. Você anda com um negócio, às vezes, mais curto, você anda com um negócio mais animado, você anda com a estampa. E quando eu cheguei em São Paulo, eu olhei que o meu guarda-roupa não ia rolar, entendeu? Porque aqui nós temos um dress code, uma comunicação mais séria, mais sóbria. E precisamos cuidar mais. E o que talvez era normal lá em Balneário ou no Nordeste, aqui em São Paulo não era normal. E eu tive que mudar. Eu mudei a minha essência. Daí você não usou? Por exemplo, você não usa estampa nunca? Não, mas você sabe aonde você pode se posicionar e com tranquilidade, com liberdade. Porque para mulheres principalmente, eu não sei se vocês homens têm isso, a gente odeia chegar num lugar, pelo menos eu odeio, chegar num lugar e eu estar vestida de maneira errada. Sim. Pra muito ou pra menos. Então, assim, o conhecimento... Eu acho que o homem se importa um pouco menos com isso. Depende do homem, na verdade, né? Hoje em dia. Eu, por hoje os exemplo, homens quando eu vou em algum lugar que o pessoal tá mais arrumado, eu tô mais tranquilo, assim, eu me sinto um pouco, deveria ter melhorado, né? Sim, deveria ter, talvez, me preparado melhor. E se for ao contrário, você estiver muito arrumado num ambiente que as pessoas estão Então, mais relax. Isso te incomoda também? Depende, às vezes me passa mais confiança. Mas, às vezes, dependendo também do contexto, assim, se você for muito arrumado, também deve causar esse estranhamento. Tá todo mundo de estranhamento. bermuda e você tá de camisa social, calça de alfaiataria. Pode causar um pouco estranhamento. Sim. Eu acho que os dois pode causar um estranhamento e vai depender como a pessoa se sente. E lembra que eu falei que para homens, antes da gente começar, é mais fácil? Então, assim, vou falar do meu noivo, que vocês conhecem. Eu brinco que ele é coxinha. A pergunta pra ele, né, meu amigo? Porque tem coisas que é do homem e tem coisas que é da mulher. Não dá, gente, não dá. Pergunta. Chama ele pra um podcast. E assim, o homem é mais fácil. E o Breno, meu noivo, eu brinco com ele que ele é coxinha. Então, ele sempre tá alinhado. Por exemplo, a gente tá fazendo um curso agora, nesses dias. E é um curso que, assim, a gente fica das 9 às 9 dentro de uma sala de aula sentado. O primeiro dia, inclusive, eu tava com inflamação na garganta, eu fui do quê? De jeans, tênis, uma camiseta branca e um casaquinho fofinho, porque ia tá frio. E ele já me olhou. Porque ele viu em algum lugar, inclusive com um amigo de vocês, talvez, que não podia mais usar calça jeans. Eu acho que tem fundamento para alguns momentos. Só que eu, primeiro de tudo, sou fotógrafa. Segundo, a galera tá lá, tava mais de boa. Aí chega o Breno.
de terno, camisa branca, Ele é super alfaiataria, alinhado, Max. alfaiataria Super. completa. Não, ele é- Tipo, ele tá errado? Não, ele não tá errado, porque assim, ele é um médico, a comunicação dele é essa, a essência dele é essa e tá tudo bem. E ele se Beleza? sente bem dessa forma. E ele se sente bem. Aí, ok. Mas por que é mais fácil pro homem, tá? Nós estávamos lá, 2 dias atrás, nesse mesmo curso. Mulheres também julgam mais que os homens, tá? Muito mais. Eu estava lá, eu observo. Infelizmente, às vezes a gente julga, mas foi uma constatação. Passou uma aluna e ela estava com um vestido longo, com uma fenda nas costas. É um curso que você fica das 9 às 9, com decote e com bordados. Tipo, ela tava too much, eu diria. Uhum. Talvez ela esteja se sentindo bem com aquilo. Mas e aí, será que era isso que ela queria comunicar? Ela tem noção do que ela tá comunicando? Então a mulher é mais E o difícil, que ela uma tá roupa apertada, uma roupa... Mas o que ela tá comunicando? Qual a mensagem que passa, por exemplo? Aquele... Primeiro, pra mim, de tudo, que eu acho que não dá pra gente dizer assim, ai, vulgaridade ou não, porque mulher não pode usar... Não. Primeiro de tudo, Pedro, pra mim, é assim, ó, ela não tá comunicando corretamente, desculpa. Primeiro de tudo, ou seja, ela já tá errando. Uhum. Ela precisa se comunicar melhor. Primeiro de tudo. Então, se eu, por exemplo, aí pegando num âmbito profissional, se eu vou contratar ela pra alguma coisa, eu já sei que ela já erra em comunicação. Isso já faz desmerecer o trabalho dela, por mais que ela seja uma ótima profissional na área dela. Sim. Então, assim, e o de você ir num ambiente mais bem vestido depende da sua essência, do que você quer comunicar, né? Então, assim, não tem coisa pior do que você se vestir, falar ou comunicar uma coisa, e quando você fala alguma coisa, fala, Manita, não era isso que eu disse. Sim. Vai sair. É a mesma interpretação. Então, você está mais bem vestido do que talvez as pessoas que estão lá, dependendo do seu estilo, a sua essência, e para homem é mais fácil, não vai ter problema. O inverso é um pouco mais complicado, né? Que daí a gente entra na brincadeira do Jacan. Você vai pra praia de terno, chega a ser muito Tem gente que agressivo. Você vai para um restaurante do Jacan de regata, o que ele falou, aí volto lá no nosso amigo do agronegócio que anda mais despojado. Uhum. Ele precisa escolher onde ele transita. Tá aberto ao público. Aquilo vai afetar a comunicação dele ou vai afetar a visão no geral? Você se importa? Você não se importa? Então, assim, a minha essência, eu continuava usando alfaiataria. E saia midi porque eu ia jantar, aquele meu meio almoçar, eu podia encontrar clientes. Sim. Então eu tinha que... A Josi gostava de usar um shortinho. Aliás, eu adoro pijama. Eu já dei aula na pandemia de pijama até uma pessoa dizer assim, nossa, Josi, aquilo era pra ser um elogio. Uhum. Ela disse assim, Josi, só você, né, pra dar uma aula incrível dessas, linda de pijama. Só que aquilo tocou. E aí, cara? O que eu tô querendo comunicar? Tô dando uma aula de pijama, não é legal. Pijama lindo da Patrícia Bonaldi, mas assim, o que eu tô comunicando? Sim. Era a minha essência, mas não significa que eu posso ir lá e dar aula de pijama. Então, hoje eu fotografo de calça jeans e camiseta branca. Hoje eu uso a alfaiataria onde? Nas palestras, que eu tenho que comunicar de uma maneira diferente com o meu público, que é diferente. Então, assim, você ter essa liberdade de entender, né, de saber onde pode ir sem sair da sua essência, de cuidar, sabe, de aprender o que é mais fácil de acertar, o que é mais difícil de errar. Essa liberdade não é um peso. Quando me pergunto sobre coloração pessoal e estilo, que hoje é uma profissão e é algo que faz muito sentido, não sei se vocês já fizeram. Não. As mulheres buscam mais, mas os homens têm buscado também. E aí você percebe que algumas cores em você funcionam de um determinado jeito no seu rosto. Por exemplo, a mulher não gosta das olheiras. Eu tenho o meu olho muito fundo, eu não gosto das minhas olheiras. Se eu coloco preto, só o preto, até aqui, a minha olheira aparece muito mais do que se eu coloco branco até aqui. Uma camisa branca. Então, aí as pessoas falam, ai, mas aí eu vou ter que parar de comprar roupa da cor X. Não é isso. É o conhecimento para te trazer a liberdade das suas escolhas. E você entender quer... que determinada coisa vai causar uma consequência. E tá você tudo está, bem, e tudo bem se você estiver ciente com isso. Isso. Que é mais ou menos o que eu falei na palestra hoje, que eu vim da palestra com os braços à mostra. E a maioria das mulheres não gosta dos braços. Eu, inclusive, não gosto do meu. Então, ali vai ter uma consequência. O que eu quero?
Eu vou abrir os braços? Não, vou me conter mais. Se abrir, tá tudo bem? Você não vai se martirizar por isso? Beleza? Outra coisa, eu vou dar uma palestra e eu amo vermelho, eu vou usar vermelho. Excelente. Esse vermelho, você vai postar 6 fotos, seu feed vai ficar tipo quase o Flamengo mesmo. Tá tudo bem? Tá tudo bem, depende do que você quer, onde você quer chegar. É o ideal? Não, não é. Mas assim, você tem momentos que tu pode transitar, que você pode ser... Mas a ideia é sempre trazer leveza, liberdade, e não o contrário. Faz sentido. E agora vamos para um... A gente entendeu a importância das cores, da vestimenta, mas em relação à pose? Pose, Quais vamos são falar os de pose. cuidados que uma mulher e um homem precisam tomar? Vamos lá, eu vou tentar ser breve e rápida. Eu acho assim, primeira coisa, dentro da fotografia, dentro da imagem, lembra que eu falei sobre pensar? A gente tem 3 momentos, durante, antes e depois, dentro de uma foto, imagina. Se eu perguntasse pra vocês agora, qual é o momento mais importante de uma foto num vídeo dentro desses 3 momentos? Antes, durante e depois. Qual é o mais importante? Pensar. Como é que Vocês é? responderam exatamente Antes, a mesma durante- coisa. Você falou antes, ele falou Pensar, pensar. É exatamente isso. É antes que você pensa, tá? Sim. Apesar que hoje em dia eu gosto muito de edição, a edição pode te ajudar em muita coisa boa, sem perder a noção, gente. Sim. Mas é o antes que você pensa, tá? Então é antes que vai te fazer escolher a roupa, é o antes que vai te fazer pensar a pose. Então a primeira coisa e a coisa mais básica pra você fazer uma pose bem feita é pensar. Como assim, José? É só isso? O que pessoas eu não quero pensam. comunicar? As pessoas não Mas, tipo pensam. assim, ó, me chamaram pra uma foto agora que é super Você tem que importante. pensar. Pensar rapidamente, né? Exatamente, você tem que pensar rapidamente. O que te permite ligar o carro toda manhã de uma forma super rápida e espontânea? Pensamento rápido. Aí, nisso. Pensamento rápido. Por quê? Porque você praticou, certo? Sim. Porque você entende, você sabe como liga um carro. Porque se você não soubesse, Você não ia... e porque você tem a chave. Se você não tivesse a chave, também não. Ou seja, é isso. Você precisa ter o conhecimento necessário do que é necessário. Entender sobre mecânica, blá, 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 te ajuda para ligar o carro. Não faz dá. diferença, Uhum. tá? Você precisa ter conhecimento, você precisa praticar, e isso vai te trazer o raciocínio rápido, o pensamento rápido. Só que daí o que as pessoas querem? Aprender poses. Hoje a internet tá cheia. Eu, Poses inclusive, que- mesmo já procurei várias vezes quando tinha que Poses? tirar uma foto. Isso é Que bom. pose que eu posso fazer? Isso é bom, porque o que você tá fazendo? Você tá pensando antes do... Verdade. Tá? Isso é bom. A referência é muito boa. Mas assim, você tem que entender se aquela pose dá certo pra você, pro seu biotipo, pro que você quer comunicar, Sim. tá? Então, entender, estudar. Não é só copiar a pose. Uhum. Mas vamos partir do princípio que você já fez o básico que eu falei, que é pensar. Então você precisa Aí, então, pensar primeiro nisso de tudo, você também? precisa Seu pensar. biotipo, tudo isso? Esse é o certo. Pra você ligar o carro, você não teve que ir lá na autoescola aprender? Tá, o que mais? É E biotipo? aí, é o então quê? vamos lá. Primeira coisa, você precisa pensar. Quando você começa a pensar, você pode estudar sobre isso. Então, pensar. Primeira coisa, o básico, gente. As pessoas querem aprender pose e querem complicar o negócio. Beleza, eu vou tirar uma foto. O que eu gosto e o que eu não gosto no meu corpo, no meu biotipo? O que eu quero ou não comunicar? Eu quero parecer mais menino? Eu quero parecer mais maduro? Outra coisa, rapidamente, eu tô com várias pessoas, eu quero parecer respeito, eu quero parecer mais aparecido, eu quero parecer mais Mais posada, sociável. eu quero parecer eu tô com uma mulher que vai tirar foto com 3 homens, como que eu tenho que parecer? Eu tenho que parecer respeito, eu conheço as mulheres e se eu encostar muito vai dar ruim? Você tem que pensar, primeiro de tudo você tem que pensar, segundo, poses simples. É que agora eu não consigo mostrar as poses, mas assim, poses simples, o que dá certo? Gente, mão no bolso. Mas não passa Mas por isso uma seria- timidez, talvez, mão no bolso? Não, eu não acho. Mas Tipo isso assim, se eu seria... ficar assim, parece Eu que não eu tô acho. meio... Timidez seria se você baixar seus ombros. Agora, se você tiver uma postura ereta e a tua mão no bolso e uma comunicação visual no seu rosto diferente, não passa. Colocar uma mão segurando na outra, ao invés de colocar aquela mão que você esconde. Sabe batedor de falta? Agora, Não hoje faça isso. mesmo aconteceu Não um caso desse. A gente foi tirar uma foto e, enfim, eu peguei e fiquei assim, né? Depois assistindo a sua palestra, eu falei assim, vixe. Não faça isso. Mas sabe por que você faz isso? Porque é o mais rápido. Porque a gente. Ou a mão pra trás também. Não é aquilo que aprendeu. E mão pra trás. Aí você quer aparecer no Que mão total. pra trás também é de jogador de futebol. E daí parece que tu não tem braço.
Verdade. Dependendo da roupa que você tiver. Mas isso até no momento que eu tô conversando com alguém, por exemplo, se eu tô conversando Não. com você e tô assim, ou tô com a mão pra trás, é ruim também? Eu acho que não. E eu várias vezes eu me pego conversando com alguém com as mãos pra trás. Sim. E não. Porque aí você tem um movimento, você tem uma interação, uma reflexão. Não. Só que você lembra da consequência? Se você tá ali conversando e você tá inteiramente naquela conversa, o teu corpo teve algo ali que aconteceu pra você colocar ou ficar mais corcunda, tipo, não fale mais e vem uma foto, você tem que sim, por isso a sim. liberdade e assim, Raciocínio rápido. né? não, a liberdade, a tranquilidade de entender o que você tá fazendo em cada momento Sim. e não ficar noiado com aquilo. E aí assim, ó, a mão do batedor de falta. Gente, a mão do batedor de falta, ela tá tampando algo. Você quer chamar atenção pra lá? Não, não dá. Então, vou te dar uma ideia que você não vai esquecer nunca, tá? E depois você me fala. As pessoas falam pra mim assim: eu não sei fazer pose, eu tô aqui porque eu nunca sei aonde colocar as mãos. A ideia não é onde colocar, não é essa palavra, colocar. É ocupar, mude o colocar por ocupar as mãos. Porque Nossa, você mas dá um parece muito propósito pra mão. parecido. Isso! É muito parecido. Uhum. Só que quando você entende ocupar as mãos, você tem que entender como que você está ocupando a mão e para que você está ocupando. Você está fazendo isso aqui, você está tampando, você lembra do batedor de foto. Ocupar as mãos significa, por exemplo, junte as suas mãos assim, como se estivesse batendo palma, com o braço flexionado, e tira a foto assim, ó. Ao invés daquela... Assim você até tá ocupando a sua mão, só que não numa hora de bater a foto. sim. né? Então, é isso. Mas olha só, não é uma diferença muito pequena sobre aquela mão estendida e essa mão aqui uma em cima da outra? Porque aqui também praticamente traz igual. mais. Deixa mais imponente, né, a Você pessoa. consegue melhorar seus ombros e você só coloca aqui, ó. Você pode, eu sempre falo, né? Os homens, mulheres, pode mexer na joia, na aliança, né? O cônjuge vai adorar. Vocês, homens, podem mexer na camisa, às vezes, ou numa botoadura. Sabe? Então, assim, ó, simplesmente façam isso. Ou deixe suas mãos do lado do corpo, Sem fazer nada. sem fazer nada. Esticado assim? Isso. O problema disso é às vezes ficar muito duro, né? Então, mas aí E você mão na tem que cintura? entender. A mão na cintura para as mulheres, para mim, é uma das melhores saídas. Apesar que eu vejo na internet algumas pessoas falando, ai, não faça pose de xícara. Que é a mão na cintura. Tem gente que diz que é isso. Eu até concordo, porque se assemelha mesmo. Mas assim, ó, vamos lá. Escolhas, posicionamento. Eu sou uma mulher que eu não gosto do meu braço. Eu prefiro sair com o braço maior do que ele é, ou eu prefiro colocar uma pose xícara e ser mais elegante e exaltar o que eu tenho de bom? A mão na cintura, ela vai marcar a cintura da mulher. Isso. Ela vai trazer esse entendi. peso, né? Tanto pra cima. Vai Que vai trazer fazer essa não reparar tanto na elegância. parte que você não gosta também, talvez. Total. E as pessoas, as mulheres me perguntam, os alunos, é melhor ficar no meio, numa foto ou na ponta? Uhum. A maioria das pessoas, não sei porquê, eu ainda estou tentando descobrir nos meus cursos, tem alguns exemplos, mas não, para mim não é factível, que o meio é a melhor posição. Nunca. Nem pensar. Porque a ponta é você com você mesmo. Você pode virar mais de ladinho se você quiser. Você pode colocar a mão no bolso, você pode cruzar o braço, você pode, no caso da mulher, colocar a mão na cintura e você não tá no meio. Tem um monte de gente aqui colada em mim, o que eu faço? Eu tenho menos possibilidades. Se você quer virar pra um lado, você fica de costas pro que tá do seu outro É lado. muito mais difícil, então a Te ponta deixa mais é limitado muito mesmo. melhor. E outra, assim como a mão da palminha pros homens, que dá pra fazer, ou até cruzar assim, que fica melhor do que aquela outra mão que a gente tá Uhum. querendo excluir, a mão da blogueirinha, que eu dou nome para as minhas poses, gente. A mão da blogueirinha, porque toda blogueirinha faz isso. Você pega o Met Gala, tá lá, a Bruna Marquezine fazendo a pose, que é como se fosse dois Czinhos, você conecta uma mão na outra e coloca aqui, ó. É extremamente elegante para as mulheres que não querem parecer tão posada e que estão no meio. Agora, a mão na cintura, de novo, você pega o Met Gala. As mulheres mais maravilhosas, as poses mais esguias, são como com a mão na cintura. Só que toma cuidado. É, Aí a mulher odeia o quadril. E eu falo mão na cintura. A pessoa vai lá e coloca a mão no quadril. É diferente. Então, é isso que eu digo. As poses, você tem que começar pelo básico. Como que eu vou tirar aquela foto neste caso? Quais são as minhas possibilidades? E aí você começa a exercitar essa possibilidade, começa a corrigir isso. Que não vai ser fácil. Porque rapidamente você vai pro teu vício lá daquela pose. As mulheres é a mesma coisa. Bom, Josi, eu sou uma advogada, já aconteceu isso no meu curso.
e eu tiro foto com muitos homens, ou eu sou uma médica que tem uma equipe de muitos homens, eu não quero parecer posada, porque realmente a mão na cintura ela dá uma imponência de pose maior. Então, ok. Então, se você tiver uma roupa com bolso, meio caminho tá andado. Coloque a mão no bolso. Se você tiver no meio, faça o elo das mãozinhas. Pronto. Ou simplesmente pare as duas mãos ao lado do corpo. As duas mãos ao lado do corpo, você precisa ter mais consciência corporal. De descolar o braço, no caso da mulher, de empinar às vezes o bumbum, que quando a gente empina o bumbum, no caso da mulher, nossos ombros se abrem, então a gente tem essa alternativa, ou o próprio homem pensar aí no super-homem, ele vai estufar o peito, né? Então vai depender do que você quer comunicar e pensar nessas poses de maneira que elas te facilitem a vida. Comece pelo básico. Depois disso, você pode ir lá, pegar as referências da internet. Eu sempre dou essa dica. Você vai viajar? Você quer fotos belíssimas? Vai lá, pesquisa lá. Fotos na torre, em Paris. E pega ideias, deixa sua mente expandir. E aí vê. Aí tu vai olhar lá e vai dizer assim, nossa, mas essa pose não dá pra mim, não. Porque ela tem a perna assim, mas eu não gosto da minha perna. E a roupa, entendeu? Tudo vai... Aí você vai começar a raciocinar. Essa aí roupa você tem a liberdade. Isso. Aí é a liberdade. Aí a liberdade de escolher algo que faça você se sentir bem. Faz sentido. E de evoluir e de praticar. Então, conhecimento é a arma para você destravar, para você evoluir e para você fazer as escolhas certas. Então, mas eu sempre falo, comece pelo básico. Step by step, menos é mais em roupa. Eu não posso estar vestida de marca, eu gostaria, ou sei lá o quê, mas eu vou estar de preto e branco, clássico, Chanel, que vai lembrar a Chanel, sabe? Eu não vou inventar moda. A pose. Não, quero inventar. Não inventa a moda, a gente vai pelo básico, mas pelo básico correto. Porque a maioria das pessoas fazem a pose errada, erram na hora da pose por coisas básicas. Eu acredito também que uma coisa que acaba complicando tudo isso é você querer ir na pose mais difícil para poder tentar fazer, aquela mais elaborada. Meu pai, ele é músico, ele trabalha com música barroca e durante todo o período barroco tem muito das referências de mãos, de pose, né? Então, assim, quando você vai ver aquelas fotos mais elaboradas que a pessoa realmente tá com uma pose um pouco mais complexa, assim... Eu acredito que se você não fizer o básico, se você não tiver esse background, o outro vai ser muito mais difícil de fazer. Você não consegue chegar e não adianta querer pular, né? Fases. Sim. Eu brinco que eu tenho que fazer o pose 2, porque no além da pose eu vou ensinar a pessoa a destravar. Eu vou ensinar a pessoa a fazer as escolhas certas do básico. Pode ser que ali resolva a vida dela já e ela possa continuar sozinha. Agora, se ela quiser fazer poses mais elaboradas, agora eu coloquei no curso passarela. Porque na hora da pose de uma foto é uma fração de segundo. E no vídeo? E quando você tem que transitar num palco? Vocês devem ver aqui muitos palestrantes que não saem do lugar, que não conseguem sair do lugar, que estão exercitando aquilo que tem um conteúdo incrível, mas que poderiam estar encantando mais. Poderiam estar... Então, aos poucos você vai desenvolvendo isso. Só que você toca, dá outro podcast, você toca numa ferida, num negócio que existe, sempre existiu, mas hoje tá demais, que é o perfeccionismo. A querer ser melhor, querer ser... Então, assim, as pessoas, eu tava até falando com o Yudi, esses dias, que o Yudi fotografa muitas famosas e a gente foi num talk, e aí eu perguntei, e aí, as famosas nasceram prontas? Não. Elas chegaram lá com aquela pose porque ela tem um direcionamento de fotógrafos incríveis, porque ela praticou, porque ela vive esse dia a dia toda vez. Por que pra mim é fácil fazer pose quando eu chego lá e faço uma pose linda e aí as pessoas olham pra mim e falam, não, você já fez balé? Eu falo, não. Mas pra você parece que é tão fácil. Por quê? Porque eu faço isso todo dia. Então é óbvio que pra mim vai ser mais fácil. Então as pessoas estão querendo aquilo. Mas meu cabelo tá bom? Tá perfeito meu cabelo? E a minha maquiagem? E esse sorriso? Esses dias fotografei uma família e aí uma pessoa falou assim, meu sorriso tá falso. Isso eu não consigo mexer. Sim. Então assim, troca, vai e não exija tanto.
Qual é o escopo daquilo ali? Qual é o objetivo daquele ali? Então, a pessoa que fazer uma pose assim, ela esquece da pose básica, ela se cobra, é dolorido, aí briga com o marido, briga com a esposa. Porque assim, Briga com todo Tira mundo, com a 300 família fotos inteira. e não fica feliz com nenhum. Não posta nenhuma, É. não usa pra nada, né? a gente tem o inverso, né? A gente tem poucos homens que gostam de tirar foto e mulheres que não gostam. Mas a grande maioria é a mulher que vai estressar o homem de tirar foto. E aí, o que eu falo para minhas alunas? Lembra da liberdade do conhecimento? A responsabilidade é de quem não é dele. Tudo bem, você pode negociar. Eu negocio muito com o Breno. O Breno tira várias fotos. Eu tenho táticas maravilhosas que vocês podem aprender no curso. É? Mulheres comigo. Mas a responsabilidade é minha. Abre uma tática dessas pra gente identificar quando a gente estiver sofrendo algum. Então eu vou falar direto e reta pra vocês dois agora. Vocês são Então vai. casados? Têm namorada? Ele Eu tem tenho. namorado. Você tem namorada? Sua namorada gosta de tirar foto? Gosto. E você é meio ranzinza nessa parte? Não, eu gosto também. Você gosta? Mas tem uma Gosto hora tanto que... de tirar a foto quanto ser Mas tem uma hora que fotografado. Tem uma incomoda? hora que te incomoda? Ah, quando começa... Você vê que tem fotos legais, mas não ficou bom. Mas só que nem ela, nem eu sei o que não ficou bom. Então Entendi. fica tirando um monte. Beleza. Pra poder tentar Fale-me encontrar. mais sobre isso. Olha o que você acabou de falar. Me incomoda quando? Parece que tem foto boa, não sei o quê. Quando você já tirou, meu amigo, É milhão verdade. de fotos, e nem eu que sou fotógrafa, às vezes tenho tanta paciência pra tirar mais 1 milhão, sendo que você vê que é uma foto ok, mas na sua concepção, não na dela. O que eu digo, na verdade, a dica é, primeiro de tudo, a sua namorada tem que fazer o além da pose comigo, tá? Vou falar pra ela. Por quê? Primeiro tá na responsabilidade dela. Se ela se posicionar melhor e entender um pouco mais do corpo dela e do que ela quer, ela vai te causar menos trabalho. Mas você precisa ajudar ela, porque você tirar uma foto sendo dirigida, qualquer pessoa tem que ser dirigida. Eu preciso ser dirigida, porque eu não estou me vendo. Então, fotógrafos que têm a habilidade de uma direção boa, é outra vida. Então, você que tá lá fotografando, que tá sendo um fotógrafo, então você precisa ajudar ela. Então, primeiro você tem que estar afim daquilo. E uma das técnicas, eu vou dar 2 aqui. A primeira é que vocês, homens, ou aquele amigo que vocês acham que não tem paciência, porque deve ter um que não tem quase nada de paciência para tirar foto. Ele tem que entender O Pedro. que então, Pedro, ó, direta e reta. Você tira foto da sua mãe? Tiro. Não, eu gosto de... Assim... Vai lá. Vai sobre isso, vai. Não, fala. Não, eu tiro foto. Você tira foto. Mas Quando tem ela horas que você não. Quando ela pede, tá, Sim. beleza. Tá, mas até aí tudo bem. Sim, mas sim. você fica lá se dedicando pra aquilo. Sim. Se incomoda? Assim, se passa dos limites, sim. O Pô, limite. tem fotos lindas ali, já bati várias Ao e tal. seu tá ver, ótimo. tem fotos lindas, né? É. Ao ver dela, nem sempre. Sim, ok. Tá. Então, assim, ó. Porque o que justamente que às acontece? vezes valoriza Mas- ou desvaloriza aquela parte que a pessoa não Sim, se eu sente bem. entendo. Mas Claro. aí que eu digo, a responsabilidade começa em nós. Sim. Então, nós mulheres precisamos, inclusive, falar. Eu chego pro Breno, ele já sabe que eu não gosto do meu braço. Então, eu falo várias vezes, eu preciso que você me dirija, tal. Vocês aqui são de boa, mas tem pessoas piores que não gostam de tirar nenhuma. Então, a primeira coisa que o homem tem que entender, se vocês tiverem um amigo assim, eu acho que não é o caso de vocês aqui, homem, entenda. Você ama sua esposa, sua noiva, sua namorada, sua mãe. Ela precisa tirar foto por algum motivo. Não é só profissional, que hoje muita gente é profissional por algum motivo. Uhum. Então comece a entender e desmistificar, porque é aí que vocês se Faz cansam de tirar sentido foto mesmo. que as pessoas não tiram, porque quer tirar foto só pra aparecer. Tá vendo? Não é? Ela quer tirar foto por algum motivo, talvez pra autoestima dela, pra ela se sentir melhor, isso é importante. Ter a tua namorada feliz não é muito Pô, melhor Sim. do que ter ela pra baixo ou de brigar? Então, a primeira coisa e outra, dentro dessa esfera tem muita gente que trabalha com isso. A pessoa é médica, ela não precisa de foto, ela precisa se comunicar, ela não precisa estar presente nas redes sociais, ela não tá com o marido viajando e precisa que o marido tire, então o marido tá ajudando no trabalho dela. Sim. Não é uma coisa superficial. Porque sabe por que as pessoas não gostam de tirar foto? Porque acham que é superficial. Uhum. E não é mais. E às vezes, mesmo que ela não trabalhe com isso, ela precisa por algum motivo. Essa é a primeira técnica. Ter uma conversa muito franca
que faça a pessoa parar pra pensar numa coisa que ela nunca parou pra pensar. Você acabou de fazer isso por todo mundo que tentar aplicar isso pra gente, que agora a gente Sim. já tem consciência disso. Então, É isso. A segunda tática é a negociação, gente. Porque assim, vamos falar sério. Não tem como o Breno... chantagem, é o nome disso. Não sei se eu chamaria disso, mas assim, ó, o Breno é extremamente disposto, tá? Ele é diferente de muitas pessoas e ele é disposto. Ele é calmo, vocês conhecem, ele é tranquilo, Sim. diferente de mim. E ele é disposto a tirar, mas tem muitas vezes que ele não tá disposto. Não é que ele não tá disposto, ele tá com a cabeça em outro lugar e ele não quer perder aquele tempo dele, porque ele precisava fazer outra coisa com aquilo, mas eu preciso, enfim. O que acontece? Tem momentos... Depois que eu virei fotógrafo, eu tiro bem menos fotos do que antes que eu não era, de mim mesma. Sim. Mas quando eu vou tirar uma foto, essa régua aumentou muito mais. E a minha responsabilidade aumentou muito mais. Então, quando eu vou tirar uma foto, eu olho uma referência, eu vou lá e olho. Silvia Paz, não sei o quê, das melhores referências e tal, e falo. Cara, essa aqui eu consigo replicar. Eu compro a roupa antes da viagem, porque a roupa tem que ser daquele tipo, senão não vai dar certo. Lógico que eu não vou comprar roupa só pra tirar foto, mas também quem quiser, ok, mas você parte não de um fez isso? consumo consciente. Não, eu viajo com uma roupa porque eu vou tirar uma foto, e aí tem uma história lá da Califórnia disso, mas eu viajei desconfortável porque eu queria uma foto daquele jeito. Mas eu não compro, eu falo inclusive para as minhas clientes nos ensaios não comprarem uma roupa só para aquilo, tá? Então não sugiro isso, Sim. tá? Eu compro a roupa. Aí para eu tirar foto vai exigir que a mulher ela tem que se maquiar, ela tem que se arrumar. E daí tipo a gente foi pra neve esquiar. Todos os dias eu queria esquiar, não queria foto. Que bom que hoje eu tenho essa liberdade, mas até as pessoas chegarem lá não tem. Aí no último dia eu quis tirar a foto. Só que o que acontece? Eu comecei a negociar 3 dias antes. Então, assim, ele teve um problema no telefone dele. Caraca, 3 dias. 3 dias. 3 dias. Mas deixa eu explicar. Aí uma aluna perguntou, mas que foto era essa que precisava negociar 3 dias? Gente, usem a inteligência, tá? Eu fotografo famílias. Às vezes tem que negociar com as crianças para elas pararem quietinhas ali e tirar uma foto. Imagina que coisa horrível que elas acham de parar quieto para dar risada com uma foto. Fica lá. Não adianta, tem que negociar. Às vezes tem que negociar. Aí o que aconteceu? Ele teve um problema no celular dele. Tá aqui que eu resolvi. Ó, amor, resolvi pra você em 2 minutos. Vai Você viu fazer que legal daí, que eu fui. Ah, não sei o quê. Ah, não pode. Fiz. Às vezes não é nem, ai, fiz toda feliz. Não, fiz. E tá aqui, fiz. Aí você vai negociando. E aí você prepara o caminho. Tudo é conversa da comunicação, gente. Aí eu falo assim, lindo, olha só. Amanhã, na hora da gente ir embora, o cara já tá triste que vai me mostrar. Você vai precisar... Você lembra aquilo que eu fiz, que eu te ajudei? Eu te dei o meu tempo pra aquilo, e não é mentira. Então, te ajudei nisso. Agora eu preciso da sua ajuda, porque a foto que eu quero postar e dar-lhe post, e quero que a foto seja perfeita, porque, ó, eu estou me arrumando, me maquiando, coisa que eu não fiz todos os dias, que eu não precisaria me maquiar para viajar. Usei a roupa, mas tem a roupa que eu comprei também para isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele tinha comprado um tênis novo, branquinho, lindo. E ele falou assim, mas eu vou ter que ir lá na neve, pisar lá. Ele olhou pro tênis dele, eu falei, vai. E aí a gente negociou, e ela falou, mas qual que era a negociação? Eu tinha que colocar o cara pro tênis novo dele, maravilhoso, que ele pagou bonitinho, coxinha, lembra do coxinha? Vai ter que colocar o tênis dele na neve. Tá um frio do caramba na neve. Sim. Ele vai ter que tirar a luva, então a mão dele vai congelar, tá? Ele vai ter que ter paciência, porque ele vai ter que me dirigir nessas condições. E tem a pressão de tudo que eu ajudei ele, que ele precisa me ajudar também. Sim. Então, se é um relacionamento saudável, né, a gente tem que ceder e dar, tem essa troca. Então, eu negociei, a história é essa, eu negociei durante 3 dias, eu tenho a foto. A foto é uma foto que eu tô na neve, inclusive é a última foto, eu acho, no meu perfil pessoal, tá lá, a foto. E ficou maravilhosa. Então, assim, comunicação, gente. Negociação. Agora Primeiro, a gente pode usar isso até pra outras coisas também. Que a gente Só quiser. que você chegou num ponto, e aí fecha tudo. Ó, eu falei pra vocês, vou ajudar. Eu ajudo as minhas alunas, mas eu vou ajudar vocês agora. Aê, agora sim. Por que a sua namorada tem que fazer o Além da Pose? Porque sim, ó,
Você tirar 5 fotos, 10 fotos pra ela, com uma negociação, com uma comunicação, porque você é um cara bacana e que você entende que ela quer isso por algum motivo, tá? Beleza. Mas você ter paciência pra aquela mulher, gente, desculpa, que vive na crença limitante, que se odeia em todas as fotos e ficar tirando 200, 300 fotos toda vez, não há marido, noivo, namorado, com a melhor das intenções do mundo que esteja tranquilo com isso. Então a gente tem que tratar por isso, o além da coisa de dentro pra fora, de fora pra dentro, as nossas crenças e o que a gente consegue trabalhar pra ajudar os nossos, né, o marido, o noivo e vice-versa, tá? Então eu acho que dá para os dois lados se ajudarem nesse ponto. E também uma dúvida que eu tenho, assim, eu vim mais da parte de design e tudo mais, até chegar no marketing, né? Então todo esse olhar um pouco mais artístico eu já tenho. Bacana. Eu procurei bastante referências. Só que ela não tem tanto. Então, assim, quando eu vou tirar uma foto dela, sai assim, modéstia à parte, muito bonita, né? Só que ela não tem, às vezes, o mesmo olhar e também não sabe dirigir. Como que daí agora eu posso ter as fotos bonitas também? Então, você precisa ensinar ela, né? Na verdade, olha, gostei. Primeiro, ela tem esse olhar, o mesmo olhar, assim, essa percepção? Então, olha só, lembra que eu falei que o nosso olhar, ele é composto por tudo que a gente vive? É claro que tem pessoas que têm um olhar mais aguçado e mais artístico para algumas coisas, tá? Assim, você precisa, de novo, o básico, ensinar para ela o básico. Uma composição fotográfica, o porquê, trocar uma ideia, explicar o porquê disso, o porquê daquilo. O Breno fazia cortes terríveis antes. Hoje ele já consegue entender mais. Ou, por exemplo, ele tira uma foto com coqueiro na minha cabeça. E aí eu falo, eu sou a própria Carmen Miranda nessa foto. Ele tá errado, eu vou brigar? Não, porque eu tenho conhecimento para ter pedido para ele se movimentar, ou eu me movimentar. Então, eu não vou arrumar briga por isso, porque a responsabilidade é minha também. Então, agora, neste caso, a responsabilidade é tua também. De passar um pouco do conhecimento e com o tempo ir alinhando, mas entender que aquela realmente é uma limitação dela. A gente foi viajar pra Madrid agora e eu tava com a minha mãe, e às vezes eu queria que a minha mãe de 70 e poucos anos tirasse a foto minha do Breno. Tadinha. Tipo assim, com a minha régua. Sim. Então eu ia lá, uma dica agora vai ser boa. Eu faço isso com as minhas alunas. Você que é bom de composição fotográfica, você vai lá, olha o cenário, tira uma foto, eu faço isso com o Breno. Eu tiro uma foto do cenário, tiro e falo que é a cola. Eu falo assim, tá vendo essa foto aqui? Eu vou ficar bem aqui, ó. E eu seguro o celular e falo, não pode mexer. Então segura pra eu ver e fico ali. Dá um trabalho, claro. Excelência dá trabalho. Tudo que vocês fazem aqui com o mínimo detalhe não dá trabalho? Sim. Muito. Então você vai colocar aqui e vai dizer, pronto, agora você vai clicar assim, eu vou lá. E aí você faz algumas tentativas. Eu fazia isso com a minha mãe. Só que minha mãe, tadinha, 70 e poucos anos, ela dava uma tremidinha, ela mudava, ela virava. E assim, eu tenho que entender e gerenciar o que eu posso fazer com aquilo, ver como que eu posso usar um aplicativo para fazer um corte diferente, fazer a foto mais ampla para que depois eu possa cortar. Porque, por exemplo, uma coisa quando você entende de composição fotográfica é o fundo torto. Vocês já viram aquele mar que daí fica assim? Grita nos seus olhos? Você que trabalha com isso? Grita nos seus? Talvez não. Não, eles não. Depois que eu te falei, pode ser que comece a gritar, entendeu? Sim. Mas grita muito. Só que a gente sabe que lá no Lightroom, por exemplo, qualquer pessoa consegue mexer, você consegue lá e corrigir rapidamente isso. Só que, se for uma foto muito perto, quando você corrigir, vai cortar a foto de uma coisa que você não queira. Então, você já tem esse conhecimento, né? Então, você já faz uma foto mais de longe. Você usa um tripé, você usa um timer. A gente tem ferramentas hoje, só que muitas ferramentas dão um pouquinho de trabalho. Não é simples. Todo mundo quer tirar pessoas das fotos, né? De trás das fotos. Quando você tirou uma foto, fala, tem uma pessoa de vermelho ali atrás, caraca. Às vezes fazendo uma cara estranha, assim. Aí todo mundo quer aquele aplicativo que passa a propaganda no Instagram. Como é que é a propaganda? É assim, né? Um dedinho passa sobre tudo. Nossa, sensacional, uma mágica. Os aplicativos que removem essas coisas são assim? Não são assim sempre. Tem coisa que remove de uma maneira fácil, igual a propaganda. Mas tem coisas que não. Então tem um aplicativo, já dando dica, chamado Retouch. Esse aplicativo, perante todos que eu já testei, quando eu tava no Talk com o Yudi, ele também gosta, é o aplicativo que mais dá pra... funciona melhor a inteligência artificial dele para tirar coisas atrás. Só que assim, às vezes, só aquela borrachinha de tirar o negócio atrás não vai funcionar. Você vai ter que pegar o carimbo clone.
vai ter que clonar, e aí isso dá um Meu pouquinho Deus. mais de trabalho. Então, é o nível de trabalho que você quer para o que você quer. Sim. Agora, a gente pode facilitar, não adianta também ter 20 mil aplicativos no celular. Procure por 3 bons e use aqui. Sim. Isso daí que tu falou, né? Que ela não sabe bater foto. O que eu fiquei refletindo é que uma vez uma amiga minha, ela tava, pô, super bem vestida, né? Tava de salto e tal. E ela tava com um salto novo. E ela provavelmente queria mostrar o salto dela na foto. E ela chegou pra mim, pra eu bater uma foto e tudo mais. Eu fui lá, bati a foto, bati várias, assim, ó, sequência, não, faz isso e tal. Dirigiu e bateu. Dirigi, bati Tirou a de foto, ângulos diferentes também? de ângulos diferentes, só que como eu peguei o salto. Daí ela foi lá e não gostou de nenhuma. Mas Porque ela te falou por quê? Depois ela falou, mas pô, Depois não adianta, né? daí é foda também, né? Então Não, o pessoal total. precisa também falar, ó, eu quero que apareça o salto, eu quero que apareça isso, apareça aquilo, porque senão eu também não sou adivinho. Não, não tem como. E assim, o que eu falo com respeito a isso, mas é legal, porque depois dessa, talvez você nunca mais esqueceu que quando você for tirar uma foto, e às vezes você vai viajar e você dá a foto pra qualquer pessoa que tá lá e fala, tira uma foto. Você não tem ninguém pra tirar a foto de vocês. Aí a pessoa vai lá, segura o celular reto naquele e vai... E aí fala, tirei várias fotos. Entrega o celular. Todas iguais. E você muitas vezes fala, ai que bom, fica feliz. Só que a pessoa tirou todas iguais. O que aquilo vai ajudar? Ajudar se alguém piscou, mas de resto não ajuda em nada. Sim. Então é você tirar uma de corpo inteiro, tirar uma de meio corpo, tirar uma... Quando eu faço ensaio, eu tiro de todos os tipos. Uhum. É isso que você vai fazer. Então, olha para um lado, olha para o outro. Uma dica legal quando as pessoas têm medo de fazer, mas que é muito legal, é você não olhar para a câmera. Então, simular mesmo. A sua noiva tá lá, ou você tá. Você bebe? Sim. O que você gosta de beber? Ah, pode ser um Negroni. Um Negroni, adorei. Então você tá aqui com o seu Negroni no lugar máximo, você quer uma foto. Sim. E aí você vai pegar, não fica olhando pra ela, olhe pro lado. Ai, Josi, mas vai parecer muito falso. É o que muita gente fala. Pelo contrário, vai aparecer movimento. A limitação tá na sua cabeça. Então a pose é a mesma coisa. Eu não quero parecer posada. Vocês são do tipo de adoro foto espontânea. Gente, muitas das fotos espontâneas que a gente vê, a grande maioria é posada. Mas E tem aí, técnicas assim, para que pareçam espontâneas, né? Técnicas, mas é a pose. Às vezes eu falo pro cliente assim, vai lá, tô aqui tirando. Tá. Ele falou, ha. Eu falo, olha isso, ele riu. Porque é tão ridículo. E eu falo, ria nem que seja de ridículo. Às vezes você começa o eu ensino no curso as mulheres darem risada e tirar aquela foto que parece que é um riso espontâneo. Como é que é? A pessoa, vou dar a dica. Ela faz. Pô, eu tô dando o curso inteiro aqui, não vai rolar. A pessoa faz assim, ó. A pessoa começa a rir. Entendeu? A pessoa não pode fazer assim, e fecha a boca. E fecha a boca. Ela tem que ir com o dela. Que no Ela vai começo começar é a sentir ridículo. engraçado. Ela vai sentir, nem que seja de ridículo, e ela vai rir. Sim. Então, isso é um negócio pra sua namorada, se ela quiser, ou se você. Então, você pega o Negroni e olha pro lado. Aí, você já sabe disso, e você vai dizer... E aí, então, as duas dicas. Tirar cortes diferentes, tirar de ângulos diferentes, e tirar não olhando pra câmera. Então, quando você tá dirigindo, olha pro lado, olha pro outro, tira várias. E você não esqueceu dessa história, nunca mais se esqueceu. Tenho certeza que se tiver uma amiga que tu não sabe se o sapato é novo ou não, talvez hoje você o corpo todo. você tire os 3 ângulos. Nem sempre isso é possível. E aí, de novo, a gente volta pra comunicação. Se você quer muito uma coisa, você precisa se comunicar. Não tem como o outro saber. Se eu não gosto do meu braço, eu preciso avisar. O que eu falei na palestra lá agora dentro. eu sempre pergunto, corpo inteiro? Pra ter sempre... Pra ver se vai pegar Você o quer a foto, você quer como? sapato. Mas olha só, você que é um cara de excelência, não pergunta, já faz vários. Entendeu? É verdade. Meio corpo, fala assim, peraí, vai ali, mostra que você é diferenciado, entendeu? Proatividade. Que tá raro no mercado, isso, tá raro. O Verdade. que eu recebo de pessoas, porque a pessoa não tem paciência, porque não sei o que, não sei o que. Então, assim... É um curso pra gente, Max, esse podcast aqui. E a probabilidade de você deixar a pessoa feliz Uhum. é muito alta, porque às vezes nem ela sabe que ela quer um corpo inteiro, mas pode ficar bom. Aham. Às vezes ela fica impressionada de, nossa, nem pensei numa foto desse jeito, gostei. E acaba sendo mais... marcando mais ela, porque ela não estava esperando Exatamente. aquilo lá. E as pessoas acham, muitas pessoas, eu pergunto, quem aqui, nessa palestra, nesse curso, tira 50 mil fotos pra ficar uma boa? Aí todo mundo levanta a mão, não é?
Todo mundo levanta a mão. E aí eu olho e falo, gente, desculpa, isso vai continuar acontecendo. A probabilidade, esses números vão melhorar. Mas se você faz um ensaio comigo, fez um ensaio lá, um pacote comigo de 30 fotos, sabe quantas você acha que eu vou te mandar para você escolher? Que é o cliente que escolhe. Não sei, umas 100? 300. Sério? E se o teu ensaio for bom, vai 500. Fácil. Aí os fotógrafos por aí podem estar me julgando. Pô, clica muito. Mas aí eu coitado do seleciono cliente. 30? Não sei o quê. Você seleciona. Mas por que eu quero dar esse exemplo? Claro, posso dar uma filtrada e tal. E não sei se vocês sabem, mas a câmera fotográfica, ela tem vida útil por clique. Galera, aqui, alguém sabia disso? Ela tem vida útil por clique. Então, quanto mais eu clico, mais eu tô dizendo, tchau, câmera, preciso de uma nova. Então, muitos fotógrafos não clicam tanto por causa disso. Muitos outros fotógrafos clicam, principalmente em evento, tem uma prática, tem uma segurança, eu falo corajoso, que clica, por exemplo, tem 3 pessoas numa foto, num evento, ele clica uma vez e só. Eu saio dali com um negócio na cabeça, eu falo, meu Deus, isso é alguém piscou. Então, assim, é uma coragem também. Sim. Mas eu prefiro, e como eu trabalho com público, que o meu ensaio, por exemplo, ele não é assim, para chegar, tirar foto, não, eu tenho 1h30, 2, e é uma experiência. Uhum. E ali naquele ensaio pode, inclusive, tratar aquela pessoa que é travada, que nunca tirou foto, aquele médico. Por que os médicos gostam? Porque a maioria, e muitos médicos falam, Josi, eu nunca tirei foto, Josi, agora eu nem tirar foto. Aquilo é tipo aquela criança que tinha que tirar foto, ela vai lá assim. Então, eu procuro trazer aquilo uma experiência. Então, eu clico muito. Eu clico muito. Por quê? E por que eu não escolho a foto? Porque o que pode ser legal pra mim, apesar de eu ter uma boa experiência de marketing, cada vez que eu clico já vem post, as ideias na minha cabeça. O que é maravilhoso pra mim, talvez não seja pra ele. E não é hora, e eu também não tenho tempo pra isso, de impor. Você vai fazer. E com o tempo você vai evoluindo. Então, mas a probabilidade em 300 fotos de você estar feliz e você ter aquela é muito maior de ter as perfeitas. Então, quando eu faço o ensaio, eu vou te mostrando a foto e digo, aqui tem foto boa, aqui tem foto mais ou menos, aqui tem foto péssima, aqui tem foto esplêndida. E é isso que você vai fazer. Quando você for, alguém te pedir pra você tirar uma foto, você já faz corpo inteiro, meio corpo, portrait, olha pro lado, olha pro outro, se você tiver tempo. Nossa, sensacional. A pessoa vai devolver. Caramba, você é genial. Que legal. E aí, se a pessoa não gostar de nenhuma, ou se ela tentar de novo e não gostar, aí eu tenho um negócio ali. Sim. Mas... Pô, 300 fotos e não gostar de nenhuma também. É. Mas é isso. Já teve algum caso de... Na verdade, teve um caso... Uhum. Tiveram 2 casos bem complicados de 2 médicas em toda a minha carreira. Um caso que eu fiquei muito triste foi de uma médica que fez o ensaio quando ela estava iniciando a gravidez, a gestação. Ela não... Isso realmente aconteceu. Essa cliente, ela não conseguiu escolher as fotos e ela disse que ela não se via ali. É porque, assim, na gestação você se aceita ou não, o teu corpo, né? Uhum. Então, o seu rosto fica mais redondo. E ela falou assim, não, Josi, eu não consigo. Eu não sei quais os problemas daquela gestação. Início quantos meses, mãe? Eu acho que tinha uns 3, 4 meses. Cheio. Já tinha uma barriga, porque então. Muda, né? Já tinha uma mudança corporal. E ela falou assim, não, eu vou fazer depois e tal. E tinha um negócio dela com ela mesma. Sim, sou eu. Entendeu? Então, eu fiquei muito triste, mas eu não tinha o que fazer com relação a isso. Sim. E a outra que aconteceu foi, assim, e é engraçado, porque quando veio a demanda pra mim, eu falei assim, nossa, isso nunca aconteceu comigo. E o marketing tava junto. E o marketing falou assim, nossa, tipo, que arrogância, que prepotência você falar que nunca aconteceu isso com você. Eu falei, nunca aconteceu isso comigo. Eu ir lá fotografar uma médica linda, super bonita. Ela amou o ensaio, me disse, então já tinha histórico, que ela não se gostava nas fotos, que outro ensaio ela só gostou de uma foto, não sei o quê, mas como eu já tenho muitos casos de reversão disso, pra mim isso nunca foi um problema. Eu sabia, tipo, na minha cabeça eu sabia que comigo ia ser diferente, de se garantir. Ela amou as fotos, ela escolheu as fotos. Quando eu fiz a edição,
ela pegou uma foto e falou assim, eu não me vejo nessa foto. Eu falei, você quer que eu tire a edição? Porque é isso, tem pessoas que... Eu tenho um limite de edição. E a edição é só, no caso, uma coloração ali que você... Não, eu trabalho pele. Faz Mas uma correção de minuciosamente. pele. Mas eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Porque assim, ó, eu corrijo a pele, por exemplo, o homem. A correção de pele é bem menor. A mulher não, tipo, a mulher quer que tire a espinha, ela quer que tire o botox que É uma tá maquiagem, vencido. basicamente. Mas a minha edição demora muito, porque pra quem E é trabalha foto com edição, por foto? para quem trabalha com edição e entende um pouco, eu trabalho com o carimbo do Photoshop, que é o mínimo do detalhe do mínimo. Então eu trabalho com Light e com... Enfim, eu faço a edição que é necessária, mas, por exemplo, Josi, me emagrece? Desculpa, eu posso afinar um pouquinho o seu rosto, mas não vou te transformar em outra pessoa. Porque isso não é saudável. E no curso, não é... como é que quando a gente fala, não é... Esqueci a palavra, ecológico, não. Que não é sustentável. Sustentável é quando fica bom para o todo e para você. Então, para mim, eu não vou te entregar um trabalho desse. Só que neste caso, o que acontece? Essa médica, olha o que o marketing me falou. Que ela estava desesperada, que ela olhou para as fotos, as fotos estavam lindas, ela não estava outra pessoa, a pele tinha textura, tudo certo. Ela falou olha o pensamento, como a gente já vê o negócio que tá dentro dela, que não é o meu caso, não era o problema das fotos. Ela falou assim, então, eu achei que eu tava tão feia, que será que ela precisou meditar tanto? Só que, na verdade, não tinha uma edição absurda. Tinha uma edição leve, só que ela tinha... Vocês tomam minoxidil? Não. Eu já passei minoxidil. Você só passou, você tomou via oral? Não tô dizendo que era esse o caso, só vou citar um exemplo. Quando você toma minoxidil, e eu tenho embasamento para falar disso, e vou entrar um pouco no mérito do que o Breno trabalha, você tem doses para trabalhar com minoxidil, tá? E o minoxidil pode, por isso que você tem que regular a dose com alguém que entenda. Você toma para crescer o cabelo, mas às vezes cresce pelo no queixo da mulher, entendeu? Cresce pelos na mão e assim por diante. Não tô dizendo que era o caso, mas só para vocês entenderem. Ela tinha na bochecha muitos pelos. Muitos pelos. E ela é uma dermatologista. E o que eu preciso fazer nesse caso? Tirar os pelos. Eu preciso tirar os pelos. Quem trabalha com edição, se eu tirar o pelo, o que acontece? O que eu tô tirando? É bem a identidade dela. Não... mais ou menos, mais ou menos. Mas assim, eu tô tirando textura. Sim. Não tem como. Se eu estou tirando pelo, eu tô tirando textura. Então eu preciso de outro mecanismo para trazer aquela textura. Então talvez é isso. A identidade dela, ela se via com o pelo ali. Quando eu tirei mesmo, eu deixando os poros. Talvez ela gostasse, né? Só que aí quando eu perguntei, e aí, qual que é o problema? Eu sou uma pessoa que me comunico muito. E vocês podem ter percebido aqui que eu gosto de explicar e conversar, né? Porque eu acho que sempre é o melhor negócio. Cada vez que eu conversava mais com ela para explicar o que estava acontecendo e para entender o que ela queria, ela ficava mais desesperada. Então eu dizia, você quer que eu tire os pelos? Só que se eu tirar o pelo, a textura vai ser essa. Então você quer que eu deixe os pelos? E assim, foi indo... Eu tentei fazer o mínimo que eu podia, mandava vídeos na minha edição, tipo, isso para um profissional, é isso até onde vai, né? A arrogância de dizer que nunca tinha acontecido. Não era arrogância, porque não tinha acontecido. E a humildade, desculpa, de gravar, porque muitos profissionais não fariam isso, que eu conheço. Sim. Tô gravando a minha edição pra você ver o que eu tô fazendo. Tipo, poxa, tu não confia no meu trabalho? Talvez isso até deveria ter sido feito diferente. Mas e aí que você entra no negócio do interno. Então, quando você trabalha com a imagem das pessoas, graças a Deus, 99,9% dos meus casos eu trago a cura. Mas algumas, às vezes, não dá. E aí era isso, que a gente não chegava. Então, ela gostou das fotos, gostou do ensaio. Na edição ficou bem assim, mas ela não sabia se ela queria que tirasse os pelos, se ela queria que não tirasse, se ela queria que tirasse a olheira dela que estava super funda. Ela queria, mas ao mesmo tempo ela tinha medo de parecer outra pessoa, não se enxergava. Eu tava muito... Olha o que vinha na cabeça dela, eu tava muito feia para precisar da edição. Então, eu quero tirar a olheira, mas se ela tirar, eu vou ser a pessoa feia, porque ela precisou tirar a minha olheira. Olha que complexo. Bem complexo. É profundo? Muito!
Tem muitas pessoas que quando... Ela se sentiu mal porque ela falou, nossa, ela me achou feia no ponto de tirar a minha olheira, talvez. Mas ela não queria continuar com a olheira. Sim, exato. É muito difícil. E ali é uma coisa que intriga a gente como profissional, mas como eu trabalho com muitas mulheres, eu entendo, porque muita coisa tá aqui dentro. Muita coisa tá aqui dentro. Então, é aquela coisa de tira uma foto e uma pessoa fala, nem parece eu. Você já deve ter escutado isso. Esse nem parece eu também envolve muita coisa. E você vê algumas fotos, né, que às vezes parece outra... Você conhece a Você pessoa, sabe. você vê fotos que, cara, são totalmente diferentes de quem a pessoa é na vida real. E até onde isso pode ir? Porque assim, hoje a gente tem filtros, a gente tem edição, a gente tem aplicativo. Eu sou uma pessoa que eu transito na mediana sobre esse assunto. Eu acho que pode usar filtro. Tem gente que odeia usar filtro, tem gente que só usa filtro. Eu acho que você pode usar filtro em algum momento. Por exemplo, nos stories, nos reels. Não deixar de fazer, vocês são do marketing, a gente precisa comunicar. Mas quando você vai pro feed, que é a sua vitrine digital, eu não aconselho fotos com filtro. Pro feed sem filtro nenhum. Não, pode ter edição, não filtro. Porque as Isso é pessoas diferente de confundem. Sim. As pessoas colocam... Dá pra... Josi, olha isso filtro aqui. seria Será que dá como pra fazer se fosse uma diferente? máscara, O filtro... Isso, definição perfeita. Mas aqueles templates prontos, por exemplo, no Lightroom. Preset. Os presets Isso lá. é um filtro ou uma edição? Eu acredito. Pra mim, é uma edição. Só que depende, né? Uma Por que é uma edição? Porque o preset, e geralmente no Lightroom, a gente trabalha mais luz, mais cor. Então, ou pra mim, o filtro é uma máscara. O filtro é uma máscara. E onde eu mexo, inclusive, com coisas que talvez eu não queria mexer e que não... Tá aí. Eu acho que a definição é assim, ó. Sabe quando que é edição? Edição é quando existe a possibilidade daquilo ser daquele jeito. O filtro é quando não existe essa possibilidade. Entendi. Não tem Tipo como assim, mudar a cor. Se você quiser levar ao extremo pra tentar entender. Tipo, por exemplo, eu tenho o nariz do jeito que ele é. Tá? Ele é mais batatudinho aqui na ponta e aí eu uso um filtro. O filtro deixa o meu nariz reto, fino. Aquilo ali não tem como, a não ser que eu passe por uma intervenção, não tem como ele ser assim. Na edição, não. Na edição, a minha edição de cor, por exemplo, você vai ajustar a cor para que ele pareça mais fino. Entendeu? Assim como Como se fosse maquiagem, uma por exemplo. iluminação, assim. Edição pra mim ressalta o que você tem de bom, esconde um pouco do que você não quer que apareça. Filtro apaga e coloca algo novo. É tipo isso, entendeu? Então, eu acho que dá pra usar filtro em alguns momentos, porque aquele é o recurso que você tem. Eu preciso fazer um vídeo, tô no carro, a olheira que eu já falei, terrível, bigode chinês, eu não quero aparecer assim, nem vou comunicar talvez o que eu preciso. Aí eu coloco um filtro. Mas um filtro mais leve possível e vai ser um filtro. No feed, você tem que pode colocar uma foto editada, que vai ressaltar um pouco, mas não um filtro que transforme você totalmente. E nos stories, eu vejo que muitas pessoas fazem com aqueles filtros prontos dos stories, né? Em vez de ela fazer real. Mas o que é a pessoa... o que é melhor? Ela fazer mais com filtro, fazer mais com normal... O que tu geralmente... Depende do que ela quer comunicar. Eu recebi essa pergunta de uma médica num congresso o ano passado. Josi, mas aí a médica, que é dermatologista, só usa filtro. E aí as pessoas... Você chega lá, não é a mesma pessoa. Então, o que ela tá comunicando? Tá errado usar filtro todo dia. Ah, mas a médica dermatologista não pode usar filtro porque ela tem que sempre mostrar a pele dela como ela é. Errado. Ela pode sim usar filtro. Tem dias que a pele dela não vai estar boa. Ela é um ser humano antes de ser dermatologista. O Breno tem espinha. Entendeu? A mulher vai ter ruga. Então, a pele dela pode ser saudável, mas em algum momento pode não estar saudável. E aí, ela tem a opção de aparecer com a espinha e falar assim, e aí, qual conexão você quer gerar? Qual o tipo de trauma que você tem dentro de você? Então, eu posso gerar uma conexão dizendo assim, ó, galera, eu tenho espinha também, ó. Você viu? Dermatologista, mas eu tenho espinha. E por que isso acontece? Barará, barará. Ou, tipo, não quero que apareça que eu tenho espinha neste momento. Vou parecer fake? Não serei eu? Ou, nenhum dos dois ao extremo é saudável.
Eu tive uma aluna em Brasília que ela falou assim, eu não uso filtro, uma dermatologista. E falou assim, porque eu acho que eu tenho que parecer do jeito que eu sou e é isso. Só que ela não tinha a melhor pele de todas, porque ela é um ser humano. Sim. E tem N variáveis. E aí ela tinha uma ruguinha aqui e tal, e ela dizia, porque eu tenho que mostrar a realidade, a minha pele como ela é. Não é bem assim. Nós somos treinados pelo Belo. O Mena fala muito disso. Sobre o que é bom, que o bom é inegociável. Sim. E o Belo é a mesma coisa. Você não precisa ser fake, mas você pode Seus comunicar e se valorizar um pouco mais, porque você não pode pensar só na tua régua. Você tem que pensar na régua dos outros e para quem E você daí quer volta comunicar. naquilo que a gente começou desde o começo, a comunicação, o que a pessoa que tá assistindo, qual que é a percepção da pessoa que tá assistindo. No pensar, Porque né? ela- Que é pensar na mensagem Pensar- que eu vou passar ao gravar essa história. Porque ela, no pensamento dela, eu não tive a oportunidade de falar isso pra ela, mas no pensamento dela era assim, ó. Não, você é minha cliente, você é meu cliente. Eu tenho essa pele, então você vai acreditar mais em mim, porque eu tô sendo real. No meu pensamento é assim, nossa, mas que médica descuidado. Sim. Pô, pode ter ruga, mas ela tem uma ruga bem na testa, essa ruga não é legal. Tipo, supondo, né? Sim. Então, o teu pensamento... Então, tem que tomar cuidado. Nunca os extremos disso, sabe? Uhum. E entender como é o outro, pra quem você tá comunicando, e como é você mesmo. Então, porque você ficar presa nas suas amarras, a gente tem as nossas convicções. Sim. Voltando, né, no que o Mena fala. A gente defende as nossas convicções. É importante você defender elas. Sim. Mas é importante também você rever as suas convicções, você entender o todo e escolher se você quer continuar na sua convicção e que pelo estudo que você fez e análise faz mais sentido, ou se vale a pena você começar a pensar também em outras possibilidades. Uhum. Né? Legal. Acho que é isso, né? Nossa, Você gente, gostaria de alguma foi longe, pergunta, hein? Max? Não. Fomos longe. Deu quanto foi uma tempo aí, conversa pessoal, muito de boa. podcast? 1h30? Caraca, Foi o mais longo até agora. Sim. meu Deus, a pessoa gosta de falar, né? Olha, se eu tomasse chimarrão, então nem chimarrão eu Café, você... Tomei Tomamos, um por isso cafezinho. também. tomei, mas foi muito bom mesmo. Muito bom. Sim. A gente Eu adorou. acho que a gente pode. E na nossa conversa, a gente sai com uma bagagem diferente, Sim. Sim. com análises diferentes, e que a gente possa ajudar as pessoas que estão vendo, né, assistindo, Uhum. escutando, que a gente possa ali dar uma pílula, às vezes, para trazer a leveza. Sim, com certeza. A gente Isso. agradece muito a sua participação aqui hoje. Obrigada, eu que agradeço, Sim. gente. Obrigada. Sobre as redes, para você poder dizer pro pessoal onde que eles podem te encontrar. Sim. Qual câmera aqui? Aquela de... Ah, então. O meu Instagram é Josi Girardello Foto, com PH. Lá vocês me encontram. Hoje é a minha vitrine digital. Uhum. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Ó, a vitrine da nossa loja tá lá. Então, o Instagram é a ferramenta que eu uso hoje. Tem o link, tem o contato de telefone, tem os cursos, tem as palestras. E tem muitas dicas, como essas que eu dei aqui. E logo uma coisa- menos terá o podcast também. Logo menos será o podcast. Ai, vou adorar. Estará E lá. uma coisa que eu queria ter perguntado é que não deu tempo, vai ter que ser no próximo Então podcast. não. Então, eita, vai ficar uma pergunta no ar. Vai ficar no ar. Ou perguntem pra ela lá na caixinha de perguntas. Enfim. Também, vai. E você começou como fotografando as pessoas, mas por que esse interesse de abrir curso, né? De se posicionar no digital mesmo? Porque a gente entendeu o seu processo de sair do mercado financeiro pra se tornar fotógrafa. Ok. Mas em qual momento você entendeu que precisava levar isso para o mundo, para as outras pessoas? Vai ficar pro Você próximo? vai ficar pro Vai próximo. ficar pro próximo. Vou falar uma palavra. só. Sigam ela que ela vai responder nos stories nos próximos dias, fechou? Tá bom, combinado. Combinado? Não vou nem falar a palavra que eu ia falar. Combinado. Não, agora fala a palavra também. Propósito. Boa. Mas como eu cheguei lá, aí eu conto isso pra daí. vocês. E fica nos próximos É isso capítulos. Combinado. Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram mais um episódio do podcast do Lapidário. Tenho certeza que todos saíram com muito mais bagagem do que entraram e vejo vocês no próximo.